Professora, a gente estava falando sobre a Nova Acrópole. E eu sei que a Nova Acrópole é uma organização mundial, né? Tá no mundo Sim. inteiro, parece que a sede é na Bélgica. Sim. Né? Mas o que é exatamente essa organização? Por que ela existe? Qual que é a função dela? Ela existe em função de trazer uma tônica mais prática à filosofia. Se você observar a filosofia no período clássico, as obras que ficaram desse tempo, todos são livros ensinando a arte de viver. A filosofia é como um auxiliar na arte de viver humanamente bem. Depois nós tivemos um processo de intelectualização da filosofia. E essa filosofia como arte de viver ficou um pouco para trás na história. É como se gourmetizasse a filosofia? Nós vivemos um momento de Idade Média onde a filosofia se afastou um pouco, ela teve que se fundir com a teologia, né? E depois, quando ela retorna já um pouco racionalista, uma busca de se distanciar em questões, em conceitos, em conceitualizações um pouco abstratas. E nós vivemos um momento onde as pessoas necessitam muito de respostas. Às vezes, nem sempre a religião lhe dá as respostas que elas querem, nem sempre confia muito na política, as pessoas estão um pouco perdidas. E às vezes vão procurar respostas em, sei lá, no Oriente, em qualquer lugar. A filosofia, ela é muito útil para ajudar a trazer respostas à vida. A filosofia da maneira como se fez no período clássico. Por isso nós falamos de filosofia à maneira clássica. Tá? Ou seja, uma filosofia que se volta para pegar os conceitos que foram gerados por filósofos e ver como eu posso usá-los no meu dia a dia. Ou seja, a atividade fundamental de Nova Acrópole é esse curso prático de filosofia. Tá? É uma escola de filosofia. É uma escola de filosofia à maneira clássica. Entendi. Então, bom, essa maneira clássica que você está falando, você citou que é meio que para ajudar a gente na arte de viver. Isso. Né? Porque, assim, se você me falar que a gente está perdido na arte, a gente não está sabendo direito lidar com a arte de viver, eu acho que eu concordo. Eu acho que a gente está vivendo um momento que... primeiro que a gente estava comentando antes, a gente está com preguiça de pensar. Né? Nós, seres humanos, estamos com preguiça de pensar e meio que terceirizando o trabalho de pensar, né? E isso, na minha opinião, tem a ver com... Putz, a gente não esqueceu como é viver. A gente tá meio mecânico. Faz um tempo, inclusive, né? Talvez tenha sido acentuado aí com a chegada de internet, redes sociais e a maneira como a gente tá lidando com a realidade. Mas era legal mesmo a gente aprender, ou, na verdade, se reconectar com... Lembrar que a gente precisa viver, né? Com certeza. A ideia é de construir alguma coisa, ser fator de soma, agregar algum valor a si próprio e ao mundo. Não viver em vão, sair daqui um pouco melhor do que você entrou, ou seja, expansão de consciência, uso correto da razão. Todas essas coisas não são valores do nosso momento histórico. Portanto, não são buscadas. Às vezes se busca conhecimento muito como um acúmulo de conhecimento, um mero intelectualismo, e não como uma vivência profunda que nos ajude a sermos seres humanos melhores. Então é como se nós fôssemos Wikipédias ambulantes. Né? Verdade. Carregamos muitas informações, mas temos poucas vivências. Sócrates costumava dizer, só é útil o conhecimento que nos torna melhores. E essa é uma ideia bastante prática, típica da filosofia do período clássico. Então a gente está falando de sempre... A Nova Acrópole, ela está preocupada em tornar a filosofia uma coisa mais prática mesmo. Isso. Que a gente use como uma ferramenta mesmo, no dia a dia. Exato. Se existe uma coisa que fica super gratificante para mim é quando eu recebo respostas de pessoas, olha, eu trabalho como diarista e entendo as coisas que você diz. Eu trabalho como porteiro de um prédio e entendo, e uso e pratico as coisas que você diz. Porque, na verdade, nós temos que ir até o mundo da pessoa e dar sentido àquilo. Oferecer, de alguma maneira, um auxílio para que ela encontre respostas. Né? Ou seja, entrar no mundo de cada um, de maneira que seja compreensível, que possa realmente aportar algum valor. Essa é a ideia da filosofia que nós praticamos. Não precisa de um certo despertar antes para que haja essa busca pelas respostas? Sim. A gente não precisa meio que se ligar que a gente... preciso buscar uma parada aí. Não precisa desse despertar? Sim. Existe uma passagem que perguntaram a Sócrates por que ele, que era tão bom filósofo, não transformava todos os atenienses em filósofos, inclusive os políticos da época, né? Por que não os transformava todos em filósofos?
Ele respondeu o seguinte: minha mãe, Fenaretes, era uma parteira, e era uma excelente parteira, mas ela não seria capaz de dar à luz a uma mulher que não estivesse grávida. Você entende? Ou seja, a pessoa está grávido de reflexões, grávido de questionar a vida. A filosofia é daquele empurrãozinho, faz o parto. Agora, se você não está grávido, não dá para dar à luz. Cada um tem o seu momento de germinar uma insatisfação básica com uma vida muito superficial, condicionada apenas à sobrevivência confortável e prazerosa. É um momento que você esgota isso como sentido de vida e necessita de respostas maiores. Onde você iria buscar essas respostas dentro da sociedade? A filosofia se propõe exatamente a isso. Você acha que esse momento, essa gravidez de ideias, ela vem naturalmente no ser humano? Ou alguém precisa provocar isso? Ou alguma circunstância precisa provocar isso? Porque você falou, eu vivo... vamos lá. Por exemplo... Eu vivo sei lá, por prazer imediato, por tudo isso, sei lá, por parecer mais feliz do que eu realmente sou, não sei o quê. E chega uma hora que isso fica vazio pra mim. Isso vai chegar para as pessoas meio que assim, por conta da experiência de vida, na tua opinião? Sim, o vazio já é a gravidez. Você não tem como fazer uma pessoa que está curtindo a vida do jeito que ela leva, ou seja, meramente flutuando sobre a vida de uma maneira muito superficial, você não tem como fazê-la se interessar por questionar a vida. Ela ainda tem necessidade de experiência. Agora, uma vez que gerou esse vazio que você está falando, a gente já pode começar a oferecer algum auxílio para que ela possa preencher esse vazio. Mas tem que haver um esgotamento, que é o mérito de cada um. Ou seja, cada um se faz filósofo. Não é uma questão de que alguém autorize ou diga fulano se tornou filósofo. As pessoas constroem dentro de si a possibilidade filosófica quando esgotam um determinado patamar de respostas para a vida. Não é mais para mim isso. Eu preciso de coisas mais profundas. E tem muita gente assim por aí, felizmente. Podia ter mais, né? Podia. Sempre podia ter mais, claro. Esse momento chegou para você como? Na verdade, eu como adolescente, eu gostava de coisas como Khalil Gibran, Machado de Assis, e gostava, não sabia muito bem por quê, pelos questionamentos profundos que os dois fazem. Né? Machado de Assis, para mim, é um filósofo, pelo nível de questionamento dele. Quando eu encontrei Nova Acrópole... É o do... Khalil Gibran, do Profeta. Tá. Eu já os conhecia na adolescência e achava que ali tinha algo mais por trás daquilo que fazia ser tão interessante. Uhum. Eu conheci Nova Acrópole aos 24 anos. Desde os 24 anos eu pertenço a essa instituição. E foi uma filosofia que correspondia àquilo que eu esperava. Ou seja, que tem um link com a minha vida, que dá respostas práticas para a minha vida. Muitas vezes temos uma quantidade de informação muito grande. Você acumula aquela quantidade de material que tem estudado. Quando você tem uma necessidade de vida, você pensa, tem uma folha nessa pilha de papel que pode me dar alguma resposta à vida, e às vezes não encontra. Então eu procurava uma filosofia que fosse mais prática, que trouxesse realmente possibilidades da gente aprender a lidar com a vida. Porque a filosofia não diz o que você vai fazer com a vida. Ela te dá ferramentas para que você tenha um leque de possibilidades claro, para que possa escolher de maneira lúcida. Então correspondeu muito ao que eu esperava e eu, desde essa época, estou então em Nova Acrópole. E essa ajuda que a filosofia dá para a gente encontrar as respostas que a gente está buscando e tudo mais, ela permanece constante. O que eu quero dizer com isso? A sociedade, a gente evoluiu tecnologicamente pra cacete assim, nos últimos 30 anos, vai. 30 anos atrás não tinha Twitter, né? Uhum. Que é uma maneira, que é talvez uma das principais maneiras que os seres humanos se relacionam hoje em dia, né? A filosofia, ela acompanha isso daí, essa evolução tecnológica, essa mudança de hábito mesmo do ser humano em se comunicar e tal, ou ela é uma parada tão incrível que ela pode permanecer a mesma e ter os mesmos efeitos? Na verdade, ela tem que se atualizar para as novas necessidades do homem. Mas o fundamental da filosofia não é acompanhar a tecnologia, é acompanhar a evolução humana. O ser humano como um ser que tem uma plenitude de valores, virtudes, sabedoria, aquilo que você poderia considerar de um ser humano pleno, realizado, o ápice da pirâmide.
e como caminhar para lá, como ser cada vez mais digno da condição humana. E isso é atemporal. E isso é atemporal. Essa é uma evolução que a filosofia acompanha passo a passo. Se você pega, por exemplo, uma pessoa que hoje maneja inteligência artificial, maneja toda essa tecnologia que você fala, e uma pessoa que lá atrás, sei lá, na Grécia, manipulava simplesmente uma carroça, coisas muito básicas, evoluiu a máquina. Será que evoluiu o homem na mesma medida? Você pode me garantir que esse homem atual que maneja o computador tem mais equilíbrio emocional do que aquele lá atrás? Tem mais autocontrole, tem mais autoconhecimento? Às vezes não. Às vezes não. Então é uma coisa curiosa, porque nós é como se fosse um corpo que desenvolveu só um braço e o outro ficou parado. E a filosofia acompanha essa evolução humana. Aqui é o fundamental. Viemos aqui para isso. A natureza não precisa da gente para fazer outra coisa. Você parar para pensar, nós geramos máquinas super velozes. A natureza produziu um monte de planetas voando aí para tudo quanto é lado. Então, ela produziu a velocidade da luz. Tá? Ela não precisa da gente para fazer coisas. Ela precisa da gente para fazermos a nós mesmos. Porque aí tem uma lei, que é o livre-arbítrio, que ela não pode fazer sozinha. Tá? Então, ela precisa que a gente construa nós mesmos como seres humanos. E, às vezes, essa tarefa fundamental a gente não faz. Aí você vai ver que por trás dos desacertos todos do mundo existe um ser humano que não está maduro, um ser humano que não é humanista, um ser humano que não tem valores. Por trás de todos os problemas do mundo existe um ser humano que não está evoluindo tanto quanto a tecnologia que ele gerou. Muito pelo contrário, está ficando muito para trás. Às vezes você encontra uma pessoa que tem um fanatismo medieval, mas conhece a inteligência artificial. Não é isso? Ou seja, não é contemporâneo, mas não é coetâneo, como se diz. Vive em tempos muito diferentes.